Bom dia, senhores e senhoras. Sexta-feira chegou, não é isso? Uma semaninha já passou e hoje nós estamos, primeiro, como sempre, dando uma passada aqui pela rede social para olhar um pouco na notícia. Aí vi aqui uma deputada, né, Paula de Tony, se estiver errado, pelo amor de Deus, respondendo ao professor Geraldo, né, da UNB, Universidade de Brasília. Se estiver errado, não me condene, não me processe, nem xingue minha mãe por causa disso. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículo 25 ao 30, a gente vai hoje celebrar, vamos fazer memória e solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mas antes de entrarmos no evangelho, peço a você 10 minutos do seu tempo. A gente vai tentar meditar e contemplar um pouco da realidade. A gente sabe que está acontecendo algumas CPIs, né? O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Em Brasília, uma delas é a CPI do MST. Desculpem minha ignorância e minha falta de tato, mas eu não sei por que acontece essa CPI. Primeiro, é porque diz que essa CPI tem que ser para investigar a entrada, a doação de terra para pessoas, né, que não merecem a terra. E ontem, uma deputada fez uma fala no sentido de dizendo, tem que ver se essa terra é dada de forma efetiva, afetiva, emotiva, sei lá, para a pessoa certa, do jeito certo. Primeiro, não vamos ser infantis, nem crianças, nem tampouco descerebrados, e não reconhecer que em todos os espaços que nós vivemos, inclusive o eclesial, tem canárias. Aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? O joio e o trigo. Todo lugar tem joio, todo lugar tem trigo. Mas você não pode penalizar o trigo por causa do joio. Esse é o princípio de Jesus. E aí a deputada fez uma fala e o professor Geraldo da UNB respondeu falando sobre a questão de recorte de visão, recorte de olhar. E eu acho que a fala do professor está no YouTube, se quem quiser só pesquisar lá, é uma fala bem dentro da nossa realidade. Para aqueles que estão no governo atual e elegeram o governo atual, falam assim, nós fizemos o L com alegria. Para aqueles que votaram na oposição, dizem assim, não, esse desgoverno lançado, está aí baixando o dólar, mantendo o preço da gasolina baixo, né, falando em ajudar os pobres. Esse desgoverno não serve para a gente. E também ontem nós tivemos aí a fala da Fontinelli, né, a menina Fontinelli, que eu não quero nem citar o nome dela completo, né, quando ela fala que nós precisamos investir em transporte público e não pensar no carro popular. Eu tive a graça de ouvir Maurício Ricardo, lá do canal MR, Fala MR, e ele fez uns comentários que eu concordo. Primeiro, é que ele diz que não é você tirando o carro da mão do pobre e dizendo, não, vamos ter transporte público de qualidade, que isso vai resolver o problema do Brasil. Primeiro que nos países, né, ditos de primeiro mundo, como se o mundo fosse diferente um do outro, né, existe um maior número de carros do que de população. Então, se nós formos analisar de forma fria e calculista, não é o problema de todo mundo ter carro. O problema é nós não termos, e aí eu falo isso, nós não termos um transporte de qualidade. O problema não é o excesso de carro, o problema todo é não ter estradas de qualidade, né? Você não tem nosso trânsito, nossas cidades ocupam os espaços públicos, sai ocupando o solo de uma maneira de qualquer jeito. Você vê cidade de verdadeira ocupação. Temos bairros inteiros, aí pelo menos nas cidades que eu conheço aqui, que as pessoas vêm, um vem, bota uma casinha, o outro vem, coloca do lado, e outro vem, coloca do outro lado. Ninguém pensa de onde vai vir a água, de onde vai vir como é que vai fazer com o esgoto. Ninguém pensa como é que vai ser isso ou aquilo.
Bom, e sem contar também que aí, na nossa radicalidade, sempre radical, você pega, por exemplo, a minha cidade, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo, cidade onde eu moro, Japeri, a gente vê claramente que o meu bairro, por exemplo, joga todo o esgoto no Rio Guandu. O pessoal no Rio de Janeiro bebe a água do xixi que eu faço na minha casa. Bom, eu vou parar por aqui para dizer que não há planejamento para as ações do povo. E vamos lembrar que o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30, e hoje estamos celebrando o Sagrado Coração de Jesus, a segunda sexta-feira após, né, a festa do corpo e sangue do Senhor. É uma solenidade que começou lá no século 17, não é isso? Celebrar o Sagrado Coração de Jesus não é você celebrar, vamos dizer assim, uma parte do corpo de Jesus. É celebrar todo o sentimento e o amor que Deus tem conosco. A ação de Jesus diante dos seus agressores é uma ação daquele que sabe suportar o sofrimento. Nós temos uma mania de querer questionar, de querer brigar, querer falar alto, Jesus, ele tem uma atitude de não violência, literalmente. O Evangelho de hoje, Jesus faz um convite, ele fala, olha, vinde todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sempre analiso esse versículo de forma assim muito simples. Muitas pessoas frequentam missa, culto, celebrações e outras coisas mais, e sempre no sentido de buscar um alívio emocional, afetivo. Há uma coisa que eu escutei e escuto e falo também quando participo do Concílio, quando participei há mais de 10 anos atrás, na verdade 15 anos atrás, 2008, agora estou ficando velho. A gente falou o seguinte: a realidade do mundo que vivemos não muda quando a gente começa a mudar. Só vai mudar a realidade do mundo que vivemos quando nós mudarmos e provocarmos no outro a mudança. E Jesus, quando fala nesse Evangelho sobre conhecer o Pai, conhecer o Filho, até teologicamente é um dos Evangelhos que fala claramente do momento que ele está vivendo, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus está naquele contexto de aceitação da missão, e ele faz uma oração de bendizer a Deus por causa de ter os doutores do contexto daquele tempo e etc e tal, não tinham o conhecimento pleno da graça de Deus. Muitas vezes, a gente poder entender o mistério de Deus, é preciso se desvirtuar do conhecimento teológico, da ciência. E nesse sentido que o Evangelho de hoje traz para nós. Jesus traz para nós uma frase que nós devemos entendê-la lá no texto de Paulo, quando ele fala que a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, não adianta ter teologia, não adianta ter doutorado, ter mestrado. Aí eu lembro novamente do professor Geraldo, da UNB, quando fala para a deputada que ela não tem visão porque ela prefere construir uma visão a partir de um sentimento, que quem está fazendo CPMI do MST é pessoas ligadas ao agronegócio. É dono de gado, gente, é dono de terra. E o professor, quando fala que nós devemos olhar para a realidade do mundo a partir de uma visão mais ampla, né? Nós devemos também olhar para a realidade do mundo na fé, a partir de uma realidade mais ampla, para poder entender o mistério do coração de Jesus. Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença, lembrando que nosso contrato é até 10 minutos, ontem passei 30 segundos, alguém já me chamou a atenção. Paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, lembrando sempre que hoje é dia de a gente rezar, Jesus manso e humilde de coração, eu confio em vós. Bom dia, que Deus nos abençoe e nos ajude a ter um final de semana abençoado. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos um pouquinho mais tarde. Agora são 5 horas e 12 minutos no meu relógio. Bom dia, boa sexta-feira. Deus nos abençoe hoje e sempre.